Jair Bolsonaro não será preso. Essa informação acaba de chegar, essa informação que diz respeito à decisão de Alexandre de Moraes. Após toda a discussão de se ele teria ou não descumprido medidas cautelares, ele que pediu ali, exigiu uma resposta da defesa de Jair Bolsonaro, que argumentaram dizendo: não compreendemos quais eram os limites exatos sobre comunicar-se, sobre se expor publicamente, sobre usar a rede social, mas ter ali a limitação de terceiros fazerem postagens. Portanto, temos, nesta manhã de quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, a decisão de o ministro Alexandre de Moraes adverte Jair Bolsonaro, porém não vem acompanhada da decisão de prisão essa mensagem. Porque estávamos aqui na dúvida, alguém que descumpre medidas cautelares, você tem como consequência a prisão, visto que essa pessoa não cumpriu uma medida que veio da justiça. Porém, estamos agora com a informação de que saiu a decisão de Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro não será preso por ter descumprido, e aí eu faço ressalvas nesse descumprido, porque esse descumprir, esse verbo gerou muitas dúvidas. Se Jair Bolsonaro teria de fato descumprido uma medida cautelar, você tem ali muita gente que foi totalmente contrária a essa interpretação dele ter descumprido uma medida cautelar. Quem é que nos traz essa informação? Luísa Martins. Apuração de Luísa Martins, nossa analista de política aqui da CNN Brasil, que nos conta a decisão de Alexandre de Moraes. Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. Jair Bolsonaro, neste momento, às 10 horas e 42 minutos, e em off, a Marina Demori está no local acompanhando esse evento religioso e fala com a gente ao vivo. Marina, estamos te ouvindo enquanto nós acompanhamos a imagem do ex-presidente da República. Oi, Elisa. A gente está acompanhando toda a movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo até conversamos aqui no Live CNN que Bolsonaro tem adotado uma postura mais reclusa durante esses dias, enquanto aguardava a decisão, o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, depois que a defesa dele enviou a justificativa que foi um pedido de Moraes, mas hoje, diferente dos outros dias em que o ex-presidente foi direto da casa dele para a sede do Partido Liberal na região central de Brasília, ele se dirigiu aqui para Taguatinga, região do entorno do Distrito Federal, onde participa nesse momento desse culto numa igreja evangélica. A esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, está neste momento no palco falando com os participantes desse congresso que acontece, esse congresso evangélico, dessa conferência evangélica que acontece aqui nessa igreja, e Bolsonaro está ali, como a gente está vendo nas imagens, sentado ao lado do senador Magno Malta. Ele também está acompanhado do filho mais novo dele, Jair Renan Bolsonaro, que está sentado logo à direita. Não sei se vocês conseguem visualizar na imagem, mas Bolsonaro chegou aqui há cerca de meia hora. Ele não falou com ninguém. Ele mesmo pediu para que a imprensa fosse autorizada a acompanhar esse culto. Disse que estava tudo bem, que a gente poderia entrar, fazer imagens dele. Isso para os dirigentes da igreja, não se dirigiu diretamente à imprensa, mas permitiu, portanto, que nós ficássemos aqui dentro do culto para acompanhar toda essa movimentação. Ele chegou bastante abatido, Elisa. A imagem que a gente vê mais cedo, Bolsonaro chorando, ele está sentado, não subiu ao palco, mas está sendo abordado por alguns fiéis que pediram fotos, se dirigiram a ele, foi chamado também para participar de uma oração, mas até o momento permanece sentado e sem se manifestar, como determinou Alexandre de Moraes, que já o advertiu. Caso ele volte a descumprir a medida cautelar, pode ser preso.
Mori conversando ao vivo com a gente. Nós estamos, de fato, ao fundo, reconhecendo a voz da esposa de Jair Bolsonaro, aquela que foi primeira-dama da República, Michele Bolsonaro. Jair Bolsonaro, neste momento, às 10 horas 42 minutos, e em off, a Marina Demori está no local acompanhando esse evento religioso e fala com a gente ao vivo. Marina, estamos te ouvindo enquanto nós acompanhamos a imagem do ex-presidente da República. Oi, Elisa. A gente está acompanhando toda a movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo até conversamos aqui no Live CNN que Bolsonaro tem adotado uma postura mais reclusa durante esses dias, enquanto aguardava a decisão, o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, depois que a defesa dele enviou a justificativa que foi um pedido de Moraes. Mas hoje, diferente dos outros dias em que o ex-presidente foi direto da casa dele para a sede do Partido Liberal na região central de Brasília, ele se dirigiu aqui para Taguatinga, região do entorno do Distrito Federal, onde participa nesse momento desse culto numa igreja evangélica. A esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, está neste momento no palco falando com os participantes desse congresso que acontece, esse congresso evangélico, dessa conferência evangélica que acontece aqui nessa igreja, e Bolsonaro está ali, como a gente está vendo nas imagens, sentado ao lado do senador Magno Malta. Ele também está acompanhado do filho mais novo dele, Jair Renan Bolsonaro, que está sentado logo à direita. Não sei se vocês conseguem visualizar na imagem, mas Bolsonaro chegou aqui há cerca de meia hora. Ele não falou com ninguém. Ele mesmo pediu para que a imprensa fosse autorizada a acompanhar esse culto. Disse que estava tudo bem, que a gente poderia entrar, fazer imagens dele. Isso para os dirigentes da igreja, não se dirigiu diretamente à imprensa, mas permitiu, portanto, que nós ficássemos aqui dentro do culto para acompanhar toda essa movimentação. Ele chegou bastante abatido, Elisa. A imagem que a gente vê mais cedo, Bolsonaro chorando, ele está sentado, não subiu ao palco, mas está sendo abordado por alguns fiéis que pediram fotos, se dirigiram a ele, foi chamado também para participar de uma oração, mas até o momento permanece sentado e sem se manifestar, como determinou Alexandre de Moraes, que já o advertiu. Caso ele volte a descumprir a medida cautelar, pode ser preso. Mori conversando ao vivo com a gente. Nós estamos, de fato, ao fundo, reconhecendo a voz da esposa de Jair Bolsonaro, aquela que foi